A obra de Pushkin tem um significado especial para o povo russo. Provavelmente, em nenhum outro autor o espírito russo se manifesta de forma tão completa em suas obras. Não foi exceção o conto da Princesa Morta e dos Sete Guerreiros, que foi escrito por Alexander Sergeyevich Pushkin em Boldino, no ano de 1833. No entanto, já está na hora, pois preparei uma história, e estou brincando bastante, fazendo vocês esperarem à toa. Alexander Sergeyevich Pushkin, A Casinha em Kolomna, 21ª oitava. A Tcharina simboliza a cultura pré-cristã. A Tcharina sentou-se à janela esperando-o sozinha. Espera do amanhecer à noite, olhando o campo até cansar os olhos, mas não vê seu amigo querido. Só vê a ventania girando, a neve caindo nos campos, toda a terra está branquinha. Como em outras obras de Pushkin, vemos a czarina como símbolo da cultura pré-cristã e talvez da elite governante que não conseguiu, desde o momento em que recebeu o ultimato do apóstolo André, durante 9 meses, ou no nosso caso, séculos, criar uma concepção de gestão da sociedade. E só após o 9º século, a cultura pré-cristã e o corpo sacerdotal permitiram que o povo seguisse sua própria vida. E eles próprios deixaram este mundo e deixaram de existir como um fenômeno social. O czar, por sua vez, são estruturas administrativas estatais bem intencionadas, mas sem poder real, mas lugar sagrado nunca fica vazio. O czar ficou muito tempo inconsolável, mas era pecador também. Um ano passou como um sonho, e o czar casou-se com outra. A nova czarina simboliza a cultura bíblica, indicando a transição da cultura pré-cristã para a bíblica. A verdade, dizem que a jovem era uma czarina, alta, bela, inteligente e conquistava a todos. Porém, era orgulhosa, temperamental, teimosa e ciumenta. A nova czarina encantou a todos com sua beleza. Lembram das histórias de Vladimir adotando o cristianismo ortodoxo, pela aparência, nunca pelo que realmente era. As estruturas administrativas bem intencionadas da Rússia e a corporação de príncipes e boiardos conceitualmente ignorantes acabaram envolvidas na concepção bíblica e ideologia do cristianismo ortodoxo. Existe o espelho, a noosfera. Ela recebeu como dote um pequeno espelho. O espelhinho tinha uma característica: ele sabia falar. No nosso entendimento, o espelho é a noosfera do planeta Terra, com a qual cada pessoa está conectada e de onde obtém informações. Nele se reflete tudo o que ocorre na Terra, nada pode ser ocultado dela. Só com ele, ela era bondosa, alegre, brincava com ele e se exibindo dizia: "Espelho meu, diga toda a verdade, sou a mais bela, rosada e branca do mundo?" E para ela, o espelho respondia: "Você, claro, sem dúvida, você é a rainha mais bela, a mais rosada e a mais branca." E a rainha, rir, dar de ombros, piscar os olhos, estalar os dedos e girar com as mãos na cintura, olhando orgulhosa para o espelho. A jovem Tsarevna é o povo crescendo em multidão, mas a jovem Tsarevna florescendo em silêncio, enquanto isso, crescia, se ergueu e floresceu. De rosto claro, sobrancelhas negras e de temperamento dócil, assim era ela, e um noivo assim também foi encontrado para ela, o príncipe Elisei, o pretendente. O Kar chegou, falou e o dote já estava pronto. 7 cidades comerciais reuniram até 140 quilos de ouro para o chá de panela da noiva. Então a czarina, se arrumando diante do seu espelho, conversou com ele. "Espelho, diga-me, quem é a mais bela, a mais rosada e a mais branca de todas?" O que o espelho respondeu: "Você é linda, sem dúvida, mas a Tsarevna é a mais bela, a mais rosada e a mais branca de todas." Quando a czarina ouviu isso, ela pulou para trás, levantou a mão e bateu no espelho com o salto do sapato, pisando forte. "Ah, seu vidro nojento, você está mentindo só para me irritar. Como ela pode se comparar comigo? Eu acabo com ela num instante. Veja como ela cresceu, não é surpresa ser tão branca." A mãe engravidou sentada, olhando a neve. "Mas como ela pode ser mais bonita que eu em tudo?" "Admita, sou a mais bela. Pode procurar em todo o reino ou no mundo. Não há ninguém como eu, certo?" E o espelho responde: "Ainda assim, a rainha é a mais bela, a mais rosada e a mais branca de todas." Ao captar feedbacks pela nosfera, ela percebeu que a multidão, com o tempo, amadureceu, deixando o estado infantil e se tornando um povo. A longo prazo, o povo acabaria ocupando seu lugar, criando uma nova cultura de humanidade, enquanto a Tsarevna se tornaria rainha.
e ela decidiu se livrar dela. Sem nada a fazer e tomada de inveja, ela jogou o espelhinho sob o banco e chamou a criada. Depois veio a instrução. Quem pode lidar com uma mulher furiosa? Não há como discutir com a Tsarevna. Então a criada foi para a floresta e levou-a tão longe que a Tsarevna percebeu e ficou com medo de morrer. E implorou: minha vida, diga, em que fui culpada? Não me mate, moça, e quando eu for tsarina, eu vou te recompensar. O povo, estando em estado de multidão, não conseguiu reconhecer o perigo iminente a tempo e acabou entrando na floresta densa. Quem é a Tchernavka? Essa questão segue em aberto. Ela, amando-a, não a matou nem prendeu, deixou-a ir dizendo: não se aflija, Deus está com você, e voltou para casa. O que a czarina perguntou? Cadê a bela moça? Na floresta, sozinha, respondeu. Seus cotovelos estão amarrados, se cair nas garras de uma fera, sofrerá menos e morrerá mais rápido. Rumor é a mídia, os meios de comunicação de massa, e o rumor começou a se espalhar. A filha do czar desapareceu, o pobre czar lamenta por ela, e o príncipe Elisei, depois de orar fervorosamente a Deus, parte em busca da bela de alma de sua noiva. O jovem príncipe Elisei, a parte pensante do povo, ou quem é o príncipe Elisei? Conhecendo a forte simbologia das obras de Pushkin, é lógico supor que ele é a parte mais pensante do povo, que assumiu a responsabilidade por ele. De qualquer forma, para libertar o povo, ela, assim como o próprio povo, terá que passar por um caminho de elevação do seu próprio nível de compreensão e ingressar na gestão conceitual da civilização. Resta a pergunta em aberto: por que ele é um príncipe? Talvez a palavra rei venha do antigo germânico Karls, que significa homem livre. A noiva, jovem, antes do amanhecer, vagou pela floresta até encontrar uma torre. O cachorro Zalai correu até ele e, brincando, parou silencioso no portão. Ela entrou no pátio em silêncio. O cachorro a seguiu carinhosamente, e a Tsarevna subiu a escada e pegou a argola da porta. A porta se abriu suavemente e a Tsarevna entrou. Na sala iluminada, bancos com tapetes, ícones, mesa de carvalho e fogão com estrado de azulejos. A moça vê que ali vivem pessoas boas, sabe que não será ofendida, mas por enquanto não vê ninguém. A princesa arrumou a casa, acendeu uma vela para Deus, esquentou o fogão no quarto e deitou-se em silêncio. O almoço se aproximava quando algo soou no quintal. 7 bogatires entram, todos de bigode rosado. O mais velho diz: que maravilha, tudo limpo e bonito. Quem arrumou o palácio e esperou pelos donos? Quem são os 7 bogatires e com quem vivia a jovem Tsarevna na floresta? A pergunta segue em aberto. E o que vocês acham, nossos leitores? Escrevam nos comentários. Imagens cristãs, projeto bíblico. Terem uma grande moradia, os donos servem álcool. Ao analisar o próximo trecho, é possível que os 7 bogatires simbolizem o poder estatal russo e seus governantes. Os dias passam e a jovem princesa segue na floresta, sem se entediar com os 7 bogatiris. Antes do amanhecer, os irmãos saem juntos para caçar patos cinzentos, atirar e exercitar a mão direita. No entanto, o poder estatal gostaria de se unir ao povo e acabar com a desordem. Os irmãos se apaixonaram pela doce moça e foram até o seu quarto iluminado. Assim que amanheceu, todos os 7 entraram. O mais velho disse a ela: moça, saiba que para todos nós você é como uma irmã. Somos 7. Todos nós te amamos como a nós mesmos. Todos nós gostaríamos de ficar com você. Mas, por Deus, ajude-nos. Escolha um de nós para marido. Mas ela responde que já tem um noivo prometido. Assim, a jovem Tsarevna, o futuro povo, diz que está prometida àquele que conquistar o poder conceitual. Os irmãos silenciaram e coçaram a nuca. O mais velho pediu desculpas e fez uma reverência ao perguntar. Enquanto isso, a czarina má não perdoava a Tsarevna e ficou muito tempo irritada com seu espelho. Depois, sentiu falta dele, foi procurá-lo e, ao sentar-se diante dele, esqueceu a raiva. E então fica claro que a jovem czarina ainda está viva e a czarina má ou obrigou a mesma Tchernavka ou mandou alguma nova personagem, uma velha, para matar a jovem Tsarevna. Certa vez, a jovem Tsarevna, esperando pelos queridos irmãos, fiava sentada à janela quando, de repente, debaixo da varanda, o cachorro latiu furioso. E a moça vê uma mendiga andando pelo pátio, enxotando o cachorro com um cajado. Espere aí, e alimentou a velhinha com pão.
a velhinha pegou o pão e, agradecendo, disse: "Que Deus te abençoe, aqui está algo para você." E para a Tsarevna voa uma maçã dourada, madura e jovem. O cachorro pula e começa a latir, mas a Tsarevna, com as 2 mãos, pega a maçã por diversão. "Coma a maçã, minha querida, agradeça pelo almoço", disse a velhinha, se curvou e desapareceu. Nem a criada nem a monja podem prejudicar a Tsarevna, pois seguem a vontade de Deus. Deus te abençoe. Vamos observar. Aliás, o cachorro se parece com o próprio Alexander Sergeyevich Pushkin. O que o poeta quis dizer? A que processo ele tentou impedir, assim como o cachorro tentou impedir que comessem a maçã envenenada? Da Tsarevna para as Baranda, o cachorro corre, olha para ela com pena e uiva ameaçadoramente, como se seu coração doesse, querendo dizer: "Pare de acariciá-lo." Ela o acaricia com delicadeza. "O que foi, minha querida? Deite-se." Entrou no quarto, trancou a porta, sentou-se sob a janela com a roca, aguardando os donos, e olhou para tudo, especialmente a maçã cheia de suco. Comeu a maçã e então deitou a cabeça no banco sob os ícones e ficou quieta, imóvel. A maçã mordida simboliza não só a Apple, mas também o Ocidente, afetado pela cultura ocidental que limita o potencial cognitivo e criativo das pessoas. Alexander Sergeyevich nos transmitiu de forma alegórica que ele próprio assumiu o impacto dessa cultura sobre si. Foi ele quem lançou as bases da língua russa moderna e de uma cultura diferente da bíblica. Diante da Ksharina morta, os irmãos, muito tristes, baixaram a cabeça, rezaram com Santo Slavka, depois a levantaram, vestiram e quiseram enterrá-la. Desistiram. Ela parecia sob o sono, tão tranquila e fresca deitada, apenas não respirava. Esperaram 3 dias, mas ela não acordou. Cumprindo o triste ritual, colocaram o corpo da jovem Tsarevna em um caixão de cristal e o levaram juntos à montanha deserta. E ao meio-dia, cuidadosamente prenderam seu caixão a 6 pilares com correntes de ferro e o cercaram com uma grade. A Tsarevna adormeceu, envenenada pela cultura bíblica, até que o príncipe Elisei a despertasse. No mesmo dia, a rainha, irritada com a boa notícia, perguntou ao espelho: "Yao, quem é a mais bela, mais rosada e mais branca de todas?" E ouviu em resposta: "Você, rainha, sem dúvida é a mais bela, a mais rosada e a mais branca do mundo." Naquela época, o príncipe Elisei retorna para sua noiva e não a encontra. Nosso querido Sol, você percorre o céu o ano todo, traz o inverno junto com o calor e a primavera, vê todos nós sob você. Vai me negar resposta? Não viu, em algum lugar do mundo, a jovem princesa? "Eu sou o noivo dela, ó luz, você é meu sol radiante?" respondeu. "Eu não vi a princesa." Então, talvez ela já não esteja mais viva, a menos que a lua, minha vizinha, tenha encontrado ela em algum lugar ou visto algum rastro dela? É preciso dizer que todos esses desenhos feitos por Pushkin estão cobertos por uma escrita secreta. Aqui estão palavras visíveis, algumas ao sol, mas se analisarmos tudo isso. E Valery Chudinov tem um livro que analisa essas escritas secretas de Pushkin. Assim, muitas pessoas que não alcançaram um certo nível de compreensão se afastam daqueles que adquirem poder conceitual. Para eles, as perguntas de Elisei parecem complicadas ou até engraçadas e tolas, e quem se afasta por medo de si mesmo e do seu futuro. O sol vermelho também é um símbolo para reflexão. Poderíamos relacioná-lo com a antiga simbologia das sociedades adoradoras do Sol, das quais surgiu a mitologia de muitas ordens e parte da mitologia do cristianismo historicamente formado. Em vão, Eliseu pergunta, pois ele não distingue a luz da verdade há muito tempo e não pode indicar o caminho. Depois ele pergunta à lua. A associação mais direta é que a lua clara representa o Islã historicamente formado e as ordens que o cercam, que são exatamente como as ordens do cristianismo historicamente formado. Eles repetem rituais, mas não têm método para conhecimento e criatividade. E não pode dizer a Elisei onde procurar sua noiva. O Islã historicamente formado sugere a quem perguntar, talvez o vento conheça o caminho. E o que vocês acham, nossos leitores?
Em seguida, Elisei pergunta ao vento. O vento impetuoso responde: lá, além do rio, calmo, suave, há uma montanha alta, nela uma caverna profunda. Naquela caverna, na escuridão, um caixão de cristal balança tristemente, preso por correntes entre pilares, sem vestígios de ninguém por perto. Ao redor daquele lugar vazio, dentro daquele caixão está sua noiva. Que fenômeno social é esse? O vento que só teme a Deus? Talvez valha a pena lembrar de duas outras obras de Pushkin. Os magos não temem os poderosos senhores e não precisam do presente do príncipe. Sua fala profética é livre e verdadeira e está em harmonia com a vontade celestial. O segundo. Mas de repente ele ouve a voz familiar do bondoso Finn. Coragem, príncipe, siga de volta, vá com a adormecida Lyudmila, encha seu coração com nova força, seja fiel ao amor e à honra. O trovão celestial rugirá contra o mal e reinará o silêncio, e na luminosa Kiev, a princesa diante de Vladimir despertará do sono encantado. Podem ser portadores da teologia russa que, vivendo entre o povo, sabem de tudo. Aqui vem à mente os Kaliki Perekodzie, e não aqueles ligados a certos rituais que obscurecem os olhos e a mente, mas sim portadores do antigo conhecimento eslavo-ariano. Foram eles que mostraram a Elisei qual era o caminho direto. Diferente do poema Ruslan e Lyudmila, eles só mostram o caminho, sem explicar como reviver a princesa. Será que o vento é Deus em forma de vento? Vento! O príncipe correu à frente, chorou e foi ao local vazio ver novamente sua bela noiva. Ivan chegou ao túmulo de sua noiva. Ele bateu com toda a força. O túmulo se quebrou. A moça de repente reviveu, olhou ao redor com olhos surpresos e, balançando sobre as correntes, suspirou e disse: "Quanto tempo eu dormi?" Elisei revive a princesa. Como resultado de sua busca, ele alcançou o nível do poder conceitual. A parte da sociedade que detém o poder conceitual se une ao povo. Na conversa, ocorre um aumento do nível de alfabetização conceitual da sociedade, e juntos, eles passam a administrar a civilização. O povo observa surpreso o que lhe ocorreu durante o cativeiro bíblico. Em casa, naquela época, sem fazer nada, a madrasta sentava-se diante do espelho e perguntava: "Sou a mais bela, rosada e branca?" O espelho respondia: "Você é linda, sem dúvida, mas a Tsarevna é ainda mais bela, rosada e branca que todas." A madrasta malvada quebrou o espelhinho pulando, saiu correndo e foi direto encontrar a Tsarevna. Então a tristeza a tomou e a rainha morreu. Um novo conceito humano entra em pleno vigor no mundo, enquanto o antigo conceito tenta fugir do novo. Mas não há para onde fugir, toda a civilização humana mudou. O engano do antigo conceito já não funciona, e ele dá seu último suspiro. Logo após o enterro, fizeram um casamento e Eliseu Subtítulos se casou com sua noiva. Nunca houve festa igual desde o início do mundo. Estive lá, bebi hidromel e cerveja, mas só molhei o bigode. Ano de 1833, a princesa e Elisei juntos representam o futuro da cultura russa, e Deus está com eles. É bem possível que Pushkin tenha previsto tudo isso, e agora estamos justamente entrando nessa época quando tudo deve acontecer, quando o povo russo deve acordar do sono e receber esse poder conceitual. Continua, se é claro, juntos conseguirmos decifrar ainda mais detalhadamente a matriz desse conto. Escrevam nos comentários suas opiniões.